Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247, começando agora a entrevista com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO Análise semanal aqui na TV 247. Rui, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Vamos em frente aqui para mais uma análise política. Obrigado aqui a Rosângela Luiz, Júlio Brasil, Magda Chagas e ao Francisco de Paula Silva, né? Bom, vou fazer aqui já um elogio, Léo Bourbon dizendo, ó, já aposto para apostos, né, para a melhor live da TV 247, divisor de águas na análise política, sobriedade argumentativa e pé no chão, né? E o Francisco de Paula aqui também chegando como assinante. Rui, vamos lá, vamos começar como sempre aí pelos temas internacionais. Venezuela e Estados Unidos aumentou o cerco, a tensão crescente. Você está receoso de alguma ação militar ou a gente vai ficar ali só na guerra psicológica, vamos dizer assim? Eu acho que tem muito de guerra psicológica isso. Agora, em nenhuma situação a gente pode descartar a ação militar norte-americana, tá? Porque faz parte, se você coloca as tropas em movimento, né, e as coisas não andarem bem e tal, isso pode desandar num conflito militar. Pode ser um conflito militar mais amplo, mais restrito, mas é uma possibilidade que nós não podemos descartar, não. E nesse cenário, a gente falou um pouco na semana passada, como é que você está avaliando a posição do governo brasileiro? O governo brasileiro protestou, né? Não protestou com energia suficiente, na minha opinião. Eu acho que, diante de uma ameaça desse tamanho, né, contra um país da América do Sul, do subcontinente, seria necessário chamar uma reunião de emergência com outros governos, né? Seria o caso de fazer um protesto mais amplo, seria o caso de ir à ONU e protestar na ONU, sei lá, fazer todo tipo de coisa mais enérgica. O governo se limitou a algumas declarações, eu inclusive nem vi nota do Itamaraty a respeito, não sei se eles tiraram uma nota. Acho que não houve nota não, Rui, só uma declaração do Celso Amorim que acompanhamos com preocupação. Então, é uma resposta muito fraca, e isso contrasta com a propaganda que o governo Lula está fazendo de que está defendendo a soberania quando se trata das tarifas, né, do Trump. As tarifas em si não são um ataque à soberania, porque cada país impõe a tarifa que achar melhor. Mas a tentativa de interferir na política brasileira é, obviamente, uma ingerência indevida dos Estados Unidos sobre o Brasil. Mas, comparado com o negócio da Venezuela, é muito pouca coisa. Então, quer dizer, contrasta, né? Toda essa propaganda de soberania, etc. e tal, e nada com relação ao problema da Venezuela. Não dá para você defender a soberania do seu país e descartar a soberania dos demais países. Porque na verdade é uma ameaça também ao Brasil, né? Essa Ameaça. pergunta do Wellington é importante, né? Os russos rifaram a Venezuela? Não, não acho que eles rifaram a Venezuela. O Putin tirou uma declaração, mas ficou nisso também, né? Contra a ingerência. Só que aí é que está o problema, né? Os russos vão entrar numa política de conflito militar com os Estados Unidos por causa da Venezuela? Acho difícil. Improvável, né? Vou ler o comentário aqui, ó, do Denis Navarro. Quando o governo brasileiro vai prestar solidariedade ao governo venezuelano, é uma afronta não apenas à Venezuela, mas a toda a América do Sul. Rui, e aí ainda nesse ambiente aqui sul-americano, o presidente Lula tem feito movimentos interessantes de também se aproximar dos governos de direita, né? Ontem recebeu o presidente do Panamá, semana passada o presidente de Equador. Parece que é um movimento geral de aproximação e o único país isolado realmente segue sendo a Venezuela. Queria também te ouvir sobre esses movimentos em relação a Equador, né, que também teve eleição contestada, mas não pelo Brasil, contestada pela oposição, um processo político muito, muito longe de algo que possa ser chamado de democrático, né? Com certeza. A política do governo brasileiro é uma política de aproximação com o imperialismo, isso aí não há dúvida nenhuma, né?
o tratamento dado aos demais países contrasta de uma maneira muito forte com o tratamento dado à Venezuela. Mas quando você fala imperialismo, aí você está entendendo o Partido Democrata, né? O imperialismo, o Partido Democrata. Porque esses governos aí, eles são tributários do imperialismo, não do Trump, né? Mesmo o Milley, que é uma pessoa que aparece aí claramente relacionada com o Trump, ele foi apoiado por todo o imperialismo, não foi o Trump que apoiou ele isoladamente, né? Então, o Equador é um governo que foi colocado lá antes do Trump, produto de sucessivos golpes de Estado, né? O Peru, com o qual o governo brasileiro mantém boas relações aí, é uma ditadura militar, produto de um golpe de Estado também. Então contrasta, tudo isso contrasta. Panamá, nem falar, é um governo que sempre teve nas mãos dos Estados Unidos. O Trump ameaçou, eles cederam na hora, né? Uma série de garantias contra os chineses. Então, é curioso isso, né? Curioso não, está claro. O governo brasileiro, desculpa, o governo brasileiro não está numa política de defesa da soberania contra o imperialismo no continente. Aí tem uma questão interessante, Rui, que eu comemorei, na verdade, muitas pessoas comemoraram essa capa da revista The Economist. Mas vamos ser sinceros, né? Economist é uma revista que representa os interesses do imperialismo. E é interessante ver como ela avaliza, na verdade, a resposta brasileira ao chamado populismo autoritário, que seria o bolsonarismo, né? Equivalente ao trumpismo. E eu acho que isso confirma uma coisa que você tem dito com frequência aqui, que o verdadeiro imperialismo não é o Trump, né? Enfim, quer dizer, porque o imperialismo é Economist, na verdade, né? O Economist é um dos 2 ou 3 principais porta-vozes dos bancos internacionais, dos monopólios, né? É uma revista muito tradicional, muito ligada ao sistema financeiro mundial, né? Muito ligada aos países imperialistas. Em geral, né, se você quer saber o que o imperialismo tem como política, você lê essa. Eu acho que é a revista que mais expressa claramente a política do imperialismo. Nós temos aí o Financial Times também, mas. Antes tinha o Financial Times, mas depois que o Financial Times foi vendido para os japoneses, ficou uma coisa menos ideológica, na minha opinião. O Economist é o mais ideológico de todos. Ele continua sendo assim o principal porta-voz, né? O principal órgão de expressão das posições imperialistas. E essa capa, ela mostra que Bolsonaro e Trump não são as figuras do imperialismo. Né? Porque se o imperialismo, se o Trump fosse uma ala do imperialismo, como muita gente fala, né? O que é uma coisa um pouco confusa, né? A ideia de ala do imperialismo, o imperialismo não ia atacar ele dessa maneira, porque senão a ruptura no bloco imperialista seria total. Eles estão pedindo, na verdade, que nos Estados Unidos haja repressão contra o trumpismo. Né? Eles estão elogiando a atuação da justiça brasileira. Eles sabem que o que está sendo feito no Brasil é ilegal. Todo mundo sabe. Eu não diria ilegal, eu diria talvez heterodoxo, vamos dizer assim, quer dizer, diante das circunstâncias, né? Muito heterodoxo, na realidade. Não, mas aí, vamos lá. Mas é interessante, quer dizer, então é o seguinte, quer dizer, o Brasil pode estar, vamos pegar assim, a essência da reportagem, né? O Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática. Ou seja, se o Brasil é o exemplo, os Estados Unidos, então, deveriam emular o que o Brasil está fazendo, né, em relação a isso. É um respaldo à ação do Supremo Tribunal Federal. Isso claramente vai facilitar a condenação, a prisão do Bolsonaro, quer dizer, isso está dado já, né, Rui? Eu acho que está dado. Mas sem esse uma coisa que eu acho que muita gente não entende é o seguinte: sem esse apoio, que agora ficou explícito, o STF nunca teria o poder que tem no Brasil hoje. Porque um grupo
para ter um poder, ele precisa ter respaldo. E o respaldo do STF é justamente esse, não é o PT. O PT apoia o STF, evidentemente. Mas o respaldo do PT não é suficiente. Porque quando o PT foi ameaçado por esse mesmo grupo, o governo da Dilma caiu. O PT não tem esse poder. Apesar do Lula ser presidente da República, né? Aliás, isso eu comentei hoje, né? Quer dizer, é sempre bom lembrar que a Economist apoiou o golpe de Estado contra Dilma, né? E não é um grupo. Esse The Economist não é uma revista incoerente que muda de posição. Eles têm uma posição definida, né? De defesa do imperialismo. Isso eu acho que contribui, né, se for possível, para abrir os olhos do pessoal, mesmo daqueles que acham que o STF está fazendo um bom trabalho e tal, que é importante reprimir o Bolsonaro, tem que perceber que isso é uma aliança com o tigre, né? E o tigre é tigre, não tem amigo, nada, ele só tem comida, né? Eu vou ler o comentário do Wesley Dourado, que está sempre aqui com a gente. Ele fala: parabéns pela capa extraordinária. Fez uma junção perfeita entre as contradições entre a pujante democracia brasileira e a frágil ou inexistente democracia estadunidense. Eu acho que tem um lado. Não, só comentar um ponto, Rui. Eu acho que tem um lado muito bom, que é o seguinte: abrir os olhos. O Trump, na verdade, abriu os olhos de muita gente para a inexistência da democracia nos Estados Unidos, né? Quer dizer, então eu acho que isso é um fator bastante positivo. Mas por que entendo isso, Atush? Não, porque a maneira como ele coloca, né? Quer dizer, eu sou presidente, eu posso fazer o que eu quiser, a maneira como ele intervém, vamos dizer assim, quer dizer, como ele exerce o poder. Algumas pessoas até podem dizer que isso é mais democrático, né? Ele foi eleito para eleger, para não se submeter, por exemplo, ao Banco Central independente, para não se submeter, que ele demitiu lá uma diretora do Banco Central, a não se submeter à agência lá de saúde, porque também demitiu uma pessoa da área de saúde agora recentemente. Mas ele está mostrando que ele exerce o poder de uma maneira muito mais autoritária. Só para te dar um ponto, o Vladimir Putin, que é tido como autocrata, ele jamais diria assim: não, eu sou presidente da Rússia, eu posso fazer o que eu quiser. Então, ele teria uma noção dos seus limites, né? Tá, mas isso é retórica, né? Porque as coisas que ele fez são atributos da presidência norte-americana. Ele interferiu aí nas verbas e no funcionamento de órgãos do executivo. Ele não exorbitou a sua função. Isso não pode ser retratado como uma coisa autoritária, né? Por exemplo, quando ele corta a verba da USAID, ele está no direito dele. É um executivo. Falando em USAID, você viu que ele vai atacar a Fundação Open Society com base na lei antimáfia? Quer dizer, como é que você está vendo? Porque, no fundo, é um racha muito profundo nos Estados Unidos, né? Não, eu acho que é o contrário do que o companheiro falou. Trump mostra que os Estados Unidos é um país, embora, logicamente, isso aqui tem que ser colocado com muitos condicionantes, mais democrático do que o Brasil. Porque no Brasil, nem Bolsonaro nem Lula conseguem governar. O Trump consegue numa determinada medida. E quando o pessoal ataca ou procura cercear o Trump, não é por medidas institucionais. É por medidas extra-institucionais. Né? Então, mostra que ele foi eleito e é difícil para o imperialismo controlar o Trump. No Brasil, não. Bolsonaro foi eleito, praticamente não governou. Lula foi eleito, também praticamente não governou. Quer dizer, o regime político brasileiro é muito mais autoritário do que o regime político norte-americano do ponto de vista formal. Porque nos Estados Unidos tem um controle do regime por debaixo do pano, né, pelos grandes monopólios. Mas você vê que o Trump ele tem uma margem de ação. Não é total. Você vê, ele não consegue acabar com a guerra na Ucrânia, ele não consegue fazer um monte de coisa que ele gostaria de fazer. Né? Mas o governo dele é mais real do que os governos brasileiros, que não são meio fantasmagóricos, né?
Isso aí conecta com essa pergunta muito interessante aqui do Pedro Fernandes, né? Rui, qual o amparo na realidade que o bolsonarismo tem para ter apoio da metade da população? E aí é interessante porque os bolsonaristas eles têm muito a ideia de que o sistema não é democrático, né? De que o Bolsonaro seria então o antissistema, né? Mesma coisa vale para os trumpistas também. Você acha que passa por isso essa questão de democracia de fachada, na verdade? Sim, eu acho que sim. O bolsonarismo é o grande beneficiário do caráter profundamente autoritário e predatório do regime político brasileiro. O que acontece, né? Daí o pessoal fala assim: qual é o amparo na realidade? A única coisa que a gente deve dizer é o seguinte: que o bolsonarismo expressa esse sentimento da população de uma maneira distorcida. Quando ele fala da corrupção, do criminoso, né? Da luta contra o crime, essa coisa toda, essa retórica tradicional da direita, de valores, né, morais, etc. e tal, porque luta contra o crime, corrupção e valores morais não enche a barriga de ninguém. Né? Quer dizer, é uma solução imaginária. Aí o bolsonarismo ele faz algum aceno para a população mais pobre. Quando ele foi governo lá, ele aumentou o Bolsa Família, tirou o imposto da gasolina, mas isso é tudo perfumaria, né? Mas o problema é esse: a população não gosta do regime, há uma insatisfação crescente. Né? O PT ainda se mantém por uma parte dos programas sociais que ele fez, porque senão. Agora, eu acho que do jeito que está indo a coisa aqui, a esquerda está entregando o país para o bolsonarismo. Por que esse Bolsonaro vai ser preso? Porque o bolsonarismo não é só o Bolsonaro. Há todo um sistema de extrema-direita aí que está crescendo, né? Isso que nós chamamos de bolsonarismo, isso daí é uma constelação de grupos e entidades diferentes. Você sabe que uma coisa interessante, Cui, essa questão que você fala tem base na realidade. A gente foi escolhido mais uma vez finalista do prêmio IBEST, né? Melhor canal de política, tal, voto popular, aquela coisa toda. A gente ganhou no ano passado e no ano retrasado. O nosso maior concorrente esse ano, e que eu acho que é um concorrente realmente muito perigoso, é um veículo de comunicação chamado Rádio Auriverde. Você ouviu falar da Auriverde? A Auriverde é um pessoal de Bauru que meio que virou a nova Jovem Pan. É um pessoal bem bolsonarista, na verdade. Eles incorporaram todas aquelas teses que foram sendo contidas, né, na Jovem Pan, etc. e tal, em outros veículos que eram bolsonaristas, e estão com uma adesão popular gigantesca. Temos que reconhecer, né? Isso é curioso. Não, isso é fato. A direita tem muito mais gente com prestígio na internet do que a esquerda, muito mais. E eles influenciam uma parte significativa de pessoas que não são de extrema direita. Tem isso também. É um movimento amplo, não pode ser subestimado. Agora, à medida que a esquerda adota a política de repressão, de perseguição judicial, não consegue fazer uma política verdadeiramente nacional, não consegue fazer reformas sociais profundas, a direita vai se fortalecer, não tem por onde. Botar o Bolsonaro na cadeia é uma fantasia que o pessoal tem de que esse é o caminho para derrotar uma força política. A cadeia, ela pode até conter temporariamente uma força política, mas derrotar definitivamente é difícil. Você veja, vou citar um caso extremo. Mandela teve 20 anos preso. Saiu da cadeia para ser presidente da África do Sul. Cadeia não derruba ninguém, pelo contrário, transforma a pessoa numa lenda, num mito. Muito cuidado com isso. O pessoal, eu não sei, eu acho que como a esquerda nunca teve poder de cadeia, agora que eles estão pensando que eles têm o poder de cadeia, eles estão enebriados com esse poder, mas esse poder é ilusório.
Na verdade, a cadeia sempre foi um poder da direita, na verdade, né? Quer dizer, e as pessoas de esquerda se formavam com passagens pela cadeia, né? Para, vamos dizer assim, quer dizer, engrossar o couro. Ô, Rui, já que eu falei no IBEST, né? Quer dizer, então, quem puder votar no Brasil 247, também estou concorrendo lá, bit.ly/IBEST 247. Tá aí. Deixa eu ler um comentário que chegou aqui, que era um superchat aqui para você, do Malon Criolo. Que opinam do LGBT que entrou numa escola de Minnesota assassinando 2 crianças e ferindo 17? Estamos frente ao fundamentalismo LGBT. Eu nem vi essa notícia, não sei se chegou a ver isso. Eu vi a notícia, mas parece que não é só LGBT. Parece que a pessoa é sionista também, né? Por uma série de notícias aí, dá a impressão de que o sionismo e a extrema-direita eles estão com uma presença grande nesse movimento de transexual. Não era LGBT, era transexual, né? Ou eu vi aí que houve uma passeata em favor da Ucrânia de transexuais, se não me engano, nos Estados Unidos. Tem muita. Isso é uma política da direita, imperialista, né? Então, logicamente, à medida que a situação se radicaliza, o pessoal é atraído para uma política cada vez mais pró-imperialista, né? Falando em imperialismo, Rui, um governante que é um claro representante do imperialismo é o Emmanuel Macron, né? E a França está vivendo uma crise democrática gigantesca, parece que o governo lá vai cair mais uma vez, e um governo que, na verdade, não tem muita legitimidade, né? Porque o Macron perdeu as eleições, não respeitou o resultado e colocou lá um primeiro-ministro de direita, né? Como é que você está vendo o processo de degradação democrática na França? Isso aí é toda a Europa, né? A Alemanha está vivendo o mesmo processo, a Inglaterra, né? Eu acho que nós comentamos pouco aqui da Inglaterra, o surgimento do partido da esquerda, né? Rachando com o Partido Trabalhista. Há um desmoronamento dos regimes ditos democráticos europeus, né? Isso tem que ser levado em consideração quando a gente analisa as medidas que são tomadas, né? Esse negócio do The Economist, ele está relacionado também com o fato de que há uma repressão muito grande em vários países. Na França, por exemplo, a Le Pen, que era candidata presidencial da extrema-direita, foi condenada, está inelegível, né? É o mesmo truque da inelegibilidade. Então, nós temos aí um agravamento da crise dos regimes ditos democráticos. O Macron, ele governa a revelia das eleições. É um governo bonapartista. Daí a capa da Economist, né? Quer dizer, o objetivo é manter viva a democracia liberal, né? Entre aspas, democracia liberal, né? Mesmo sacrificando todos os direitos democráticos, se for necessário. Porque a censura... Mas a democracia liberal nunca foi democrática, então assim, não... Nunca foi, mas agora eles querem eliminar várias características mais ou menos democráticas desses regimes, né? Não. É importante esse comentário do César também, eu agradeço muito aqui a quem está apoiando, se manifestando, ele fala, amanhã ato Lula rompa relações com Israel em Araraquara, 9 horas, na Praça Santa Cruz. Poderiam chamar as pessoas para o ato neste programa, já estamos aqui então convocando, e trazendo também, porque essa foi a semana em que, bom, lembrando a música do Tim Maia, né, me dê motivo, né? Israel realmente deu motivo para o rompimento, né, com aquela agressão do chanceler israelense ao presidente Lula. E agora, será que rompe ou não? Não vai romper, não. A pressão do sionismo sobre o governo Lula é muito grande. Do sionismo e do imperialismo. Essa política aí de romper com Israel está na contramão de tudo que o Lula está fazendo. Por que você acha que o Gustavo Petro teve coragem de romper? O Gustavo Petro é um governo mais isolado do que o Lula. Então, ele apelou, mais isolado do ponto de vista institucional. Então, ele já apelou para a mobilização popular, coisa que o Lula não fez em momento nenhum. E ele tem uma posição mais radical, porque ele é mais isolado, né? Não sei nem se ele vai conseguir fazer o sucessor, coisa do gênero, né? O Lula ele tem maior, como é que se diz? Presença nas instituições do regime político brasileiro, que é
é a força e a enorme fraqueza do PT, porque os acordos tornam a política do PT, em grande medida, estéreis. A Reinalda fala, Rui, o PCO participará das manifestações progressistas do 7 de setembro com bandeiras gigantescas em São Paulo? Sim, vamos participar do 7 de setembro. Não sei se as manifestações vão ser gigantescas, porque não é a tradição do 7 de setembro. Há muitos anos que as manifestações são tudo menos gigantescas, mas nós vamos participar com a nossa própria palavra de ordem. Nós não vamos participar com palavra de ordem de repressão policial nem nada, de apoio ao STF, nada disso. Vamos defender a Venezuela, vamos defender a Palestina, vamos nos opor à tentativa do Trump de interferir no processo político brasileiro e outras coisas. Né? É isso aí. Vamos curtir e compartilhar, diz o Irlan e o Edson Antunes. A Europa é a senhora das guerras. A queda do imperialismo americano e o rearmamento do velho continente vão voltar às grandes guerras. Você acha que a gente pode chegar, então, caminhar para uma terceira guerra, não? A situação na Europa está muito tensa, né? Os russos atacaram em Kiev os prédios acho que, da legação diplomática francesa e inglesa. Abriu uma crise muito grande isso daí. Quer dizer, os europeus estão forçando a situação para uma guerra com a Rússia. O que me parece assim uma verdadeira loucura, né? Porque eu não sei, não é um problema de saber se a Europa pode derrotar militarmente a Rússia, saber se esses regimes políticos eles sobreviveriam, né, ao ônus da guerra. O Merz já declarou que vai diminuir como é que se diz? A assistência social, os planos sociais do governo, e falou que o estado de bem-estar social na Europa está acabando. Eles são obrigados a usar dinheiro para se armar. Né? Eu acho que a grande questão é, esses regimes vão dar conta desse ataque à população ou a população vai se rebelar? Exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu queria compartilhar com você, Rui, aqui uma pesquisa que foi divulgada hoje, que é bem interessante. Deixa eu aqui ver como é que eu puxo ela aqui. Aqui, slides e PDF. Então, vamos pegar aqui do computador. Isso saiu hoje. Eu acho que é bem interessante para a gente refletir sobre o mundo atual. Sobre como os brasileiros veem a relação do Brasil com os Estados Unidos e como os brasileiros veem também a relação do Brasil com a China, né? Ou seja, tem a ver com essa discussão toda sobre o mundo multipolar. Isso aqui foi feito por um instituto chamado Nexus. Deixa eu só tirar o comentário aqui. Então tá aí, ó. Eu vou tirar esse aqui também para a gente seguir aqui. Então vamos lá. Visão dos brasileiros sobre Estados Unidos e China, né? Aí você vem aqui, metodologia, perfil da amostra, tal. Aqui. A opinião dos brasileiros sobre Estados Unidos e China está praticamente dividida. A visão positiva e negativa dos dois países empata, mostrando que a disputa global de poder reflete na opinião pública nacional. Então tá aí, olha, 46% dos brasileiros têm uma visão positiva dos Estados Unidos e 43% negativa. China, 45% positivo, 43% negativa. Olha, antes desse evento, a imagem positiva dos Estados Unidos, antes do Trump, a imagem positiva dos Estados Unidos era muito melhor. Como é que você está vendo essa destruição do chamado soft power americano? Olha, eu desconfio um pouco dessa pesquisa, porque eu acho que no Brasil existe uma rejeição aos Estados Unidos muito maior do que a gente pensa. Você não acha que existe também vamos dizer assim, um culto à prosperidade, a Miami, aquelas coisas, quer dizer, ao lixo cultural, à indústria de Hollywood, essas coisas? Quer dizer, tem uma doutrinação de muito tempo, né? Disneyland, essas coisas todas. Sim, eu acho que o que deve ter melhorado um pouco a apreciação dos Estados Unidos são dois fatores. Primeiro, a extrema-direita. Na verdade, piorou, né? Aqui eu vou te mostrar aqui, porque aqui é interessante. Mostra aqui, ó. Percepção crítica. A liderança dos Estados Unidos hoje é vista como negativa para o Brasil. Quer dizer, 32%
tem uma visão positiva do governo americano e 56% negativa. E hoje, 47% tem uma visão positiva do governo chinês e 39% negativa do governo chinês. Ou seja, os brasileiros preferem o Xi Jinping ao Donald Trump. Ou pelo menos acham que o Xi é mais amigo do Brasil, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu acho que os brasileiros nunca tiveram muito apreço pelo governo norte-americano. Porque a pesquisa, ela não é precisa, né? Ela não é, por exemplo, o primeiro, né? Visão positiva dos Estados Unidos. Sei lá, de repente o cara gosta de McDonald's. Uhum. Fala que tem uma visão positiva, mas isso aí não é índice de nada, né? O problema é a política norte-americana em relação ao Brasil. Eu acho que isso daí reflete mais claramente a realidade. Não acho que sempre foi alta essa apreciação, não. Acho até que aumentou no período por causa da extrema-direita, não agora com o Trump, mas no período anterior. Agora, mas vendo o seguinte, quer dizer, quando melhora, por exemplo, a imagem da China no Brasil, abre-se espaço, na sua opinião, para uma discussão sobre a democracia popular versus democracia liberal, ditadura do proletariado versus democracia, quer dizer, porque há muita curiosidade, né, quer dizer, em relação à China, isso está crescendo. Eu acho que sim, que há uma simpatia maior pela China. Porque a China não faz nada contra o Brasil, né? A não ser, sei lá, pode-se dizer eventualmente que faz dumping, que vende coisas baratas, tal, mas é uma discussão mais sofisticada. Identifica como sendo a pressão do imperialismo norte-americano no Brasil é muito identificada. O pessoal sabe, né? Que as empresas estrangeiras ganham fortunas aqui. Tem o problema da privatização, todo mundo sabe que os Estados Unidos está no centro dessa política privatista. Tem muita coisa, né? Eu acho que na era do neoliberalismo foi feita uma propaganda muito intensa do livre mercado e dos Estados Unidos. Né? Isso aí melhorou artificialmente a apreciação dos Estados Unidos, mas não durou. Eu diria até, logicamente que eu não tenho dados, mas eu diria até que a apreciação da influência norte-americana sobre o Brasil é mais negativa do que aparece nessa pesquisa. E esse ponto aqui, como é que você vê? Interessante, 44% das pessoas já vendo a necessidade de alternativas ao dólar. Isso aí é uma influência do debate, né, que vem sendo feito, de que é preciso uma alternativa ao dólar. Isso aí mostra também, no terreno econômico, né, como existe uma desconfiança, né, uma oposição ao predomínio norte-americano. Último ponto que eu queria te trazer é esse aqui, ó. Posicionamento do Brasil em relação ao BRICS, né? Estreitar ainda mais as relações políticas e econômicas com o BRICS. 48% são a favor, 33% são contra e 18% não sabem. Ou seja, o BRICS hoje já tem uma imagem mais positiva do que negativa. É sinal, talvez, aí de maturidade, né? O Brasil, quer dizer, os brasileiros começando a atentar mais para a questão internacional e do imperialismo, né, Rui? E isso apesar do fato de que a grande imprensa faz campanha sistemática contra os BRICS, né? Exatamente. Todos tentaram minar a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Bom, claro como sol, sobre a questão do Petro, está dizendo, ó, Gustavo Petro é macho, né? Está aqui. E vamos lá, Leila Lenina dizendo, bom, eu só tô. Jones Manuel, tá? Só estou trazendo porque é um superchat, tá? Não ia tocar nesse assunto. Mas a pergunta está aqui. Porque aí ele vai fazer corte, vai botar nas redes, tal, aquela coisa toda. Leila pergunta: por que estão financiando a ascensão do Jones Manuel? Você acha que ele está sendo financiado para ser um antilulista famoso de esquerda? Você acha que tem algum movimento nesse sentido? Certeza absoluta, porque o aparecimento dele em tudo quanto é jornal é muito sintomático, né? Por que estariam fazendo isso? Bom, o Pepe Escobar chamaria de dominação de espectro total, né? Então você domina pela direita, domina pelo centro, domina até pelo comunismo. A gente tem até um comunista antipetista, né? Antigamente não falava, na época da ditadura, o comunista da redação, não tinha essa figura?
Mas era um comunista domesticado, vamos dizer assim, quer dizer, agora é um comunista para ser antipetista, na verdade, né? O comunista que é apoiado por essa gente é domesticado. O pessoal tem que desconfiar muito quando a pessoa, sem motivo nenhum, começa a aparecer muito na imprensa, na grande imprensa golpista, capitalista, né? Você não acha que olha, eu gosto do Caetano Veloso, adoro o Caetano Veloso como artista, mas você não acha que o aval do Caetano, em geral, é um aval assim também preocupante? É um aval do roubo, né? Exatamente. É um... É o sistema, vamos dizer assim, né? Tá Não, bom, não fechando. tem... Vamos Diga. fechar aí. Não, Vamos dá fechar o uma... capítulo Jones, porque senão ele vai fazer um corte, vai botar nas redes, vai sacanear, vai dizer, veja bem, estão com medo da nossa concorrência, aquelas coisas. Né? Zé Mentor, É. Rui poderia comentar o governo desastroso, os superchats hoje estão foda, né? Comente o governo desastroso do, entre aspas, ele está chamando de bandido, Tarcísio está aqui, Zé Mentor, diga lá. O governo Tarcísio é um governo típico de direita que São Paulo já teve inúmeras vezes, né? Não tem novidade, né? Sempre aparece aquela figura repressiva e tal, apareceu várias vezes com vários governadores diferentes. Só que acontece o seguinte, ele tem uma proteção, né? O que o pessoal chama de blindagem da imprensa que é inacreditável, né? Então ele aparece aí o contrário, né? Ele aparece como sendo o contrário do que ele realmente é, um governo bem sucedido e tal. A burguesia adora o Tarcísio, né? Por isso eu acho que o plano Tarcísio ele está em vigor aí, ele não foi descartado, não. Muito pelo contrário. Quem combate o plano Tarcísio, na verdade, é a família Bolsonaro, né? Que perceberam lá que ele representa o sistema, né? E o Cirineu está dizendo, Caetano Veloso é uma eminência parda, né? Rui, como é que você avaliou, então, já que a gente está falando em Tarcísio, essa operação policial contra o PCC, que aconteceu no dia de ontem, e, vamos dizer assim, a conexão do crime organizado com negócios lícitos na economia brasileira? Bom, nesse último ponto não há novidade nenhuma, né? O crime organizado, ele, em determinados setores, movimentam grandes quantias de dinheiro. Isso aí não pode ser feito se você não tiver meios de processar esse dinheiro pelo sistema oficial, né? Isso é normal. Então, é difícil analisar, né, quem que eles prenderam, quem que eles acharam aí, mas eu acho que eles pegaram figuras relativamente secundárias. Mas, enfim. Agora, esse negócio do crime organizado, né, eu vi aí o PT comemorando, grande operação. Não é uma operação do PT, primeiro, o pessoal precisa saber disso. Essa é uma operação internacional do imperialismo. O governo do PT está só executando essa operação aqui. E o problema da lavagem de dinheiro, que foi o alvo da operação, a preocupação não é com o crime. A preocupação é com a crise política internacional. Eles querem bloquear o financiamento de organizações que combatem o imperialismo pelo mundo afora. É para isso que serve esse negócio. Porque ninguém vai acreditar que vai acabar com o crime organizado, né? Você pode acabar com alguma organização, mas vão aparecer outras. Se o crime é uma coisa lucrativa, é como qualquer outro negócio. O pessoal vai fazer. Se você reprimir, vai tornar ainda mais lucrativo o negócio. Como combate às drogas, né? Estão fazendo isso. O Reagan... Exatamente. Aproveitando sobre isso, Rui, porque hoje surgiu um rápido debate aí no Bom Dia 247 sobre o tema das drogas, né? E aí uma pessoa comentou assim, eu não sei como é que tem gente séria, depois de tudo que aconteceu, que é a favor da legalização das drogas. Eu sou a favor da legalização das drogas, aliás, de quase todas, acho que todas as drogas, para falar a verdade. Até por isso, até para que não haja o crime organizado, na verdade, né? Quer dizer, até para que o crime organizado vire uma atividade legal, vamos dizer assim, o que chamam de crime organizado. Exatamente. Eu não entendi esse comentário depois de tudo que aconteceu. Se a não, gente não, pegar... tudo que aconteceu pelo seguinte, quer dizer, quando você vê assim, não, o poder do PCC e tal, dominando a economia legal, vamos dizer assim, se o consumo de drogas, né, fosse monitorado pelo Estado, se a maconha fosse legalizada,
Se a psilocibina, por exemplo, que tem várias implicações aí para tratamentos psiquiátricos, fosse estudada, ministrada, até uma coisa, até por médicos mesmo, né? Você teria, na verdade, você não teria o crime organizado, né? Quer dizer, com essa dimensão, isso seria uma atividade regulada que pagaria imposto, etc. e tal. E vida que segue, né? Sem dúvida, né? O que acontece justamente porque as drogas são ilegais. E, Você sabe portanto, que é uma coisa. Não, o uma preço. coisa curiosa. Fala. Desculpa. Não, uma coisa curiosa, Rui, que o pessoal não se lembra, né? Que o Al Capone, o maior criminoso da história da humanidade, era um traficante de cerveja, né? Ele vendia cerveja. Pô, então assim. A sociedade, às vezes, considera crime coisas que ficam legais pouco tempo depois, né? E é porque era proibido que ele era um grande mafioso. Porque hoje em dia você conhece algum mafioso que trafica cerveja? Não. Talvez Mas sejam até mafiosos, né? Mas são mafiosos legais. Por exemplo, você pega assim, o maior bilionário brasileiro, Jorge Paulo Lemann, tem um iate aí de 90 milhões de dólares, mas ele é um vendedor de cerveja. ele Ele é um não é um vendedor. traficante de cerveja, né? Não, e você tem mais, digamos assim, não precisa matar gente, né? Não tem nada disso, né? Eu não sei, o que eu não entendo é que o pessoal seja a favor da proibição das drogas nesse quadro aí. Primeiro porque é um fracasso total, né? Quem começou a guerra às drogas foi o Reagan. Isso daí, lá já vão quase 40 anos, se não me engano. O Reagan é de 80, né? 82, 83, por aí. Então, 40 anos. E não conseguiram nada. Os traficantes de droga continuam aí muito poderosos no mundo inteiro. É uma coisa que alimenta a criminalidade de uma maneira extraordinária. E depois é o seguinte: ninguém vai parar de consumir droga porque é proibido, vamos ter claro. E se tem gente para consumir a droga, alguém vai produzir. Nunca pararam, né? Nunca pararam, nunca conseguiram evitar. Derrubaram, por exemplo, derrubaram o Pablo Escobar, mas aí surgiram outros cartéis. Hoje, por Exatamente. exemplo, a Colômbia não é o principal cartel é o México. E o México, os cartéis mexicanos são considerados hoje muito mais poderosos do que os colombianos. Tem influência muito grande no Estado mexicano. Que a Colômbia, como é um país menor e tudo, eles conseguiram não evitar, mas limitar essa influência. Mas no México hoje, os cartéis. Eu tinha visto aí que na guerra entre os cartéis morre aí coisa de 30 mil pessoas por ano no México. E aí, Rui, isso aí traz para um outro tema, né? Foi aprovada a lei lá sobre a tal da adultização, né? E agora vai ter o controle parental, etc e tal. Todo mundo, ninguém, obviamente, quer dizer que ninguém é a favor de sexualização precoce de crianças, né? Mas outro dia entrou numa live nossa um comentário de que agora os jovens vão ficar afastados da pornografia. Ah, Olha, sim. eu falei, pô, assim, eu comecei a rir, né? Imaginar, Rui, um adolescente, quando entra naquela fase da. Quando descobre, vamos dizer assim, a sexualidade, ele vai ficar longe da pornografia, Rui. Como é que isso vai acontecer? Vai entrar para um seminário, né? Católico. Vai fazer voto de castidade. Não, lógico. Eu não sei, o pessoal que fala essas coisas não foi adolescente, não Todo foi mundo foi criança. adolescente, né, Rui? Todo mundo já comprou uma revista escondido, ou até nem tão escondido assim, aquelas coisas, né? Mas isso é uma coisa que o pessoal parece não ter vivido para fazer esse tipo de comentário. É, Achar que se você bloquear a internet, não vai ter o acesso da juventude à pornografia. Muito pelo contrário, vai aumentar, porque é proibido. Tudo que é proibido é mais atraente. O pessoal gosta mais ainda daquilo que é proibido. Eu não sei, o pessoal é louco, completamente louco. E a sexualização precoce não vai acabar porque você faz esse bloqueio na internet. Porque não é daí que vem a sexualização precoce. Você teria que censurar a televisão também. é E a, verdade.
os artistas, né? Se você vê, por exemplo, shows de música, aí é tudo muito sensual. Segura o tchan, né, Rui? Amarra o tchan, né? Vai É, descendo até a boquinha da garrafa. É mais ou menos assim. Cultura brasileira é bem peculiar nesse aspecto, né? e aí você vai ter você vai continuar exatamente da mesma maneira que é hoje, tudo igual, não vai mudar nada com esse negócio da internet. É uma farsa isso, né? E é capaz até de aumentar, porque eles pensam assim que o povo olha a proibição e o povo gosta da proibição. Isso é uma bobagem. Eu estava conversando ontem com um companheiro nosso que é professor da rede estadual de São Paulo. Aí ele falou que ele comentou na sala de aula, ele tem alunos que têm 12 anos, esse tipo de coisa, né? São as vítimas do Felca. Aí ele comentou que ele era contra a proibição do celular na escola, etc. Sabe qual foi a reação dos alunos? Uhum. Aplaudiram ele. O pessoal é contra essas leis. O PT tá enfiando o pé num negócio que eles não sabem onde vai parar. Eu tenho esse receio também, Rui. Teve Luiz um- Ferreira fala, aqui, ó, a defesa ufanista da prisão de Bolsonaro pode ser um tiro no pé. Alavanca o candidato de direita, Tarcísio, que deve fazer acordo com o bolsonarismo, né? Parece que houve uma reunião do Valdemar Costa Neto com o Bolsonaro em que o objetivo era, ou ia acontecer hoje, que o objetivo era exatamente convencê-lo a apoiar já o Tarcísio. E saiu uma pesquisa ontem também de que a disputa Tarcísio-Lula seria bastante acirrada. E o Lula parece que já identificou também o Tarcísio como seu adversário, já- mandou recados diretos, né? É, como é que você está vendo aí esse cenário de Lula versus Tarcísio, Rui? eu acho que o trem está andando nessa direção, né? Sem dúvida nenhuma. Só que nós temos que considerar o seguinte: o Bolsonaro ele não vai apoiar o Tarcísio a não ser no momento em que for um fato consumado a prisão dele, a não aprovação da lei da anistia e tudo mais. Ele está trabalhando por isso. Então, nesse momento aqui, ele não vai apoiar o Tarcísio abertamente. Tá? O plano Bolsonaro, o plano A do Bolsonaro, é o próprio Bolsonaro. O Tarcísio será, se for, um plano B. Que é isso que a burguesia está contando com isso. Né? Por isso estão também acelerando aí para ver se condenam logo o Bolsonaro para lançar a campanha eleitoral do Tarcísio. Porque vai ter que convencer, né? O É, bolsonarismo que o Tarcísio é um bom candidato. eles falam abertamente isso, né? Que o Bolsonaro estaria empatando, né? Na verdade, aquela coisa. Ele tá travancando, né? Então Tá tem que travando. tirar logo o Bolsonaro da pista aí para acelerar o processo. O Bolsonaro Rui, é o não, melhor amigo. diga. Né? Uhum. O Eu Bolsonaro, queria. nesse momento, é o melhor amigo do Lula, porque ele está impedindo a candidatura do Tarcísio de progredir, né? Então, isso é uma coisa interessante. Elabora mais sobre isso, que isso aí é interessante, Rui. Porque o truque é anular os candidatos populares, né? Se os candidatos populares vão para a eleição, há uma polarização, é Lula versus Bolsonaro. O país vai ficar dividido. Mas o Lula aparece como, né, uma alternativa de todos os setores progressistas, não só dos trabalhadores, não só do povo, mas da classe média, papapá, papapá. Então, seria isso. Contra o Bolsonaro. Não há argumento para a burguesia levar a classe média bem pensante a apoiar o Bolsonaro. Não vai acontecer, o pessoal não quer o Bolsonaro. O Bolsonaro é um bicho-papão. Então, isso fortaleceria a candidatura do Lula. Mas na hora que o Bolsonaro estiver fora da jogada, a candidatura do Lula vai se enfraquecer. Porque o Tarcísio não vai aparecer como sendo o Bolsonaro. A imprensa vai falar: não, o Tarcísio é uma pessoa razoável. O Tarcísio não faria isso, não faria aquilo. É um administrador sério, competente. E vai aparecer um monte de gente apoiando que namorou aí com o Lula nesse período. Namorou, porque apoiar não apoiaram, né? Então, o PT está correndo atrás
de uma coisa que vai fazer mal para ele, né? Como é que você comentaria esse comentário aqui da Diane, né? Que ela fala assim: a pornografia, assim como a prostituição, não tem que ser proibidas, tem que ser abolidas. É, Pelo termo abolidas, eu estou entendendo assim, quer dizer, quase que criminalizadas, então seria isso, né? não sei o que ela quer dizer com isso, né? Mas abolir a prostituição, depois de, sei lá, 5.000 anos de prostituição, é um caso para ser pensado, né? Por que não foi abolido até hoje? É, O consumo de substâncias entorpecentes, por que nunca foi abolido? por exemplo, existem países em que é proibido, mas mesmo proibido não é abolido, né? Porque, De, je- né? de Enfim, jeito nenhum. E tem países que legalizaram essas coisas e tornaram a coisa mais civilizada. Holanda, por exemplo, a prostituição é legal. E é uma coisa boa, é uma coisa mais controlada, é uma coisa que a saúde pública vê. É a tentativa de você impor uma regra moral sua, que você acha ótima, aos outros seres humanos, é uma coisa, é uma ditadura brutal. A Inquisição já tentou isso daí. A Igreja Católica, até hoje, vive escrevendo textos para dizer que não foi bem assim, para desconversar sobre a Inquisição, porque ficou uma mancha, né, sobre a Igreja Católica com o negócio da Inquisição. O pessoal não percebe, mas o nazismo também é perseguição moral. O judeu é o mal. O comunismo, não é que o comunismo eles são contra o comunismo, porque eles são contra que acabar com o capitalismo. Não é isso. É que o comunista é sem Deus, sem pátria. Perseguição moral é uma ditadura, sempre. E uma ditadura muito brutal. é interessante aqui, ó, vou ler o da Cláudia Barrela e vou voltar ao tema, porque tem um outro comentário aqui da Diane, né? A Cláudia fala: está bem confuso, as pessoas falam tanto em democracia e liberdade ao mesmo tempo, aplaudem cada vez mais excessos de repressão e controle de Estado. Eu acho que isso aí tem sido o eixo central aí do discurso do Rui há muito tempo, né? Mas a Diane colocou aqui, Rui, olha, assim como a escravidão ainda existe em alguns lugares, mas é combatida, por que a escravidão feminina não é? É, vamos dizer, complementando o comentário sobre a prostituição. Olha, falar que a escravidão feminina não é combativa é uma calúnia contra um monte de gente que luta contra isso. Né? Tanto gente de esquerda, comunistas como eu, até feministas de classe média e burguês lutam contra a escravidão feminina. O problema é que a escravidão feminina tem uma sólida base econômica. Por isso que é difícil de acabar com ela. Né? A mulher, ela está presa ao lar. Aí alguém vai falar assim, não, mas não são todas as mulheres que estão presas ao lar. Não são todas, mas são a maioria da humanidade. A mulher, ela tem a responsabilidade, né, pelo parto e pelo cuidado da criança nos primeiros momentos. É isso que cria a escravidão. Essa é a base econômica da escravidão, a economia doméstica. Então, nós teríamos que abolir a economia doméstica para acabar com a escravidão feminina. É a única forma. O dia que a mulher não precisar, né, estar acorrentada ao lar, estar acorrentada à criação dos filhos, vai acabar a escravidão feminina. Aliás, você sabe Esse, uma coisa interessante que eu descobri na China, Rui? A China é o país com a maior participação da mulher no mercado de trabalho por decisão do camarada Mao. É são onde a, experiências. é, Fala, fala. não, é muito interessante, quer dizer, porque eu não sabia desse dado e é onde as mulheres mais trabalham em várias posições, né? Então, é uma emancipação através do trabalho, influência direta do comunismo, né? A Precisa Jennifer, ver qual é o sistema de assistência da mulher na China, né? ah, Porque veja como é difícil. Uma mulher tem que trabalhar, mas ela tem 3 filhos pequenos. Como é que ela faz?
ela precisaria ter uma rede de assistência muito importante. A Diane continua aqui, ó. Prostituição e pornografia são escravidão feminina. O uso de drogas não tem nada a ver com o uso do corpo das mulheres, são questões diferentes. Eu também concordo que são questões bem diferentes. E eu acho que seria até interessante abrir esse debate, chamar algumas intelectuais feministas para debater esse tema. Mas, diga, Rui. Não, que a prostituição é uma... A pornografia já é uma questão mais delicada, mais diferente, mais complexa. A prostituição é uma escravidão, sem dúvida. Não é uma escravidão, porque escravo, a maioria da população é escrava. É uma degradação da mulher. Também indiretamente é uma degradação dos homens também, né? Só que não adianta você constatar, você precisa solucionar. Não adianta você chegar e falar assim, eu não gosto disso, vai ser proibido. É como o negócio da lei seca nos Estados Unidos. Proibiram, mas não adianta proibir. É como a droga, não adianta proibir. A prostituição também, ela não tem um mercado para a prostituição. E é um mercado muito grande. Enquanto esse mercado existir, enquanto existir essa demanda, vai haver prostituição. Né? É a demanda e a situação delicada, né, da economia para as mulheres que fomenta a prostituição. Mas se a economia melhorar, o que vai acontecer é que a prostituição vai ser mais cara, mas vai continuar existindo. Não adianta tentar abolir isso daí por decreto. Não dá nem o capitalismo por decreto, não dá para abolir nada. As coisas são fenômenos sociais importantes, não podem ser abolidas por decreto. Tem que ser superadas pelo progresso da sociedade. Aliás, a atriz que derrotou a Fernanda Torres no Oscar esse ano está naquele filme A Nora, né? É uma espécie de culto à prostituição. Né? Gianni Sutier está dizendo: concordo que a mulher precisa ser liberta da escravidão doméstica, pornográfica e da prostituição também. Rui, algum comentário final, algum aviso? Enfim, estamos chegando ao fim aqui já dessa análise da semana. Eu quero comentar justamente sobre isso que a companheira falou aí. Eu concordo com ela, mas eu acho que as mulheres elas têm que entender o seguinte: sem destruir o capitalismo, não há nenhuma esperança de resolver esses problemas aí. Quer dizer, se você realmente quer acabar com a situação atual da mulher, de degradação, de escravidão, o único caminho é lutar contra o capitalismo. É a economia de mercado, é o regime político autoritário que faz com que isso exista. Tem que haver uma abertura econômica muito grande, um progresso econômico muito grande, com base na propriedade coletiva, para acabar com isso. O capitalismo não vai resolver o problema da mulher, nunca. Então, se a pessoa é séria nesse propósito, ela deve adotar a política do socialismo e do comunismo. A última pergunta aqui, então. Chegou um superchat aqui do Soviet Central, está dizendo: Felix está preocupado com a sexualização das crianças e na universidade um homem que se sente mulher usa banheiro feminino. Rui, essa é uma esquerda perdida? Bom, eu vou só dar uma opinião, Rui. Eu acho que essa coisa do banheiro feminino, né? Eu acho que isso foi criado justamente para fomentar o crescimento da extrema-direita, né? Eu sempre uso o exemplo do vereador de São Paulo aqui, o mais votado, esqueci o nome dele agora, que dizia que ele era liberal, começou a carreira pelo MBL, mas percebeu que essa coisa de banheiro feminino dá muito mais voto do que defender o neoliberalismo. Então, é uma agenda para ajudar a extrema-direita, na verdade. Não, mostra a repulsa, né? Você quer colocar por decreto um homem que invade ali a privacidade das mulheres? Não vai ser aceito. Por mais propaganda que exista, por mais lei, não vai ser aceito. E eu acho que isso daí é um grande cabo eleitoral da extrema-direita. Cabo eleitoral e instrumento de conquista ideológica da extrema-direita do povo brasileiro. Como foi nos Estados Unidos também. É isso, Rui. Obrigado. Até a próxima. Vamos em frente aí. Valeu. Abração. Tchau, tchau.